Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Numa noite tranquila no início de junho de 2006, o silêncio foi lentamente tomando conta da cidade de Auburn, no Alabama. Numa estrada deserta, nos arredores da cidade, um morador local se deparou com uma cena arrepiante e impossível de esquecer. Um veículo totalmente incendiado, abandonado no meio do nada. O carro estava quase irreconhecível, consumido quase por completo pelas chamas. Tudo o que restava era uma estrutura esquelética, metal carbonizado e cinzas fundidos. Um vestígio assombroso do que antes fora uma máquina funcional. A destruição era tão absoluta que parecia impossível imaginar que um ser humano tivesse algum dia se sentado atrás daquele volante. E, no entanto, em meio à devastação, um detalhe resistia. Uma pista que o fogo não conseguiu apagar. A placa do carro, embora meio derretida e escurecida pelo calor, ainda era parcialmente legível. Ela revelava uma verdade sombria. O carro pertencia a Lori. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Neste documentário é explorado um caso de crime real envolvendo Lori Ann Slesinski. Ela nasceu em 1982 em Auburn, Alabama. Desde os seus primeiros anos, esteve cercada de carinho e acolhimento. Seus pais sempre a apoiaram em tudo o que fazia, e a atmosfera tranquila e aconchegante de uma pequena cidade ajudou a moldar sua personalidade aberta e amigável. Quando Lori cresceu, sua família adotou um cachorro, despertando nela um amor especial pelos animais. Na escola, Lori era uma aluna dedicada, embora nem sempre obtivesse os melhores resultados em provas. Seu sucesso não vinha apenas das notas, mas também do desejo de participar das atividades escolares e ajudar os colegas. Depois de terminar o ensino médio, ela permaneceu perto da casa dos pais. Auburn sempre lhe pareceu uma grande família. Ela amava sua atmosfera calma, os vizinhos gentis e a possibilidade de continuar próxima das pessoas que amava. Ela trabalhava em uma loja local de varejo, onde rapidamente se tornou a favorita entre os colegas de trabalho, por conta de seu sorriso acolhedor e disposição para ajudar. Pouco depois das 18 horas, os registros telefônicos deixaram de mostrar ligações feitas ou recebidas do celular de Lori. Amigos próximos tentaram contato por mensagens de texto, mas nenhuma foi respondida. No início, não deram muita importância, imaginando que ela estivesse descansando ou tivesse saído rapidamente para comprar algo. Afinal, Lori era uma adulta independente, e não seria algo totalmente fora do comum se ela se afastasse do telefone por um tempo. Mas quando chegou a noite de domingo, o silêncio começou a pesar sobre aqueles que a amavam. Seus colegas ficaram preocupados quando ela não respondeu a mensagens casuais relacionadas ao trabalho. Então veio a segunda-feira e ainda nenhuma notícia. Na terça-feira, o local onde Lori trabalhava percebeu que ela não havia comparecido ao turno. Uma ausência que era extremamente fora do seu padrão. Ela era confiável ao extremo e raramente, se é que alguma vez, faltava sem aviso prévio. O alarme começou a soar de verdade. A preocupação cresceu rapidamente. Um colega de trabalho tentou ligar para o telefone fixo de Lori. Nenhuma resposta. Outros tentaram pelas redes sociais, enviaram mensagens e deixaram recados na caixa postal. Amigos começaram a checar uns com os outros para ver se, talvez, ela tivesse feito uma viagem de última hora ou comentado sobre algum plano inesperado. Ninguém tinha qualquer informação. Quando as repetidas tentativas de contato foram ignoradas e as horas passaram sem resposta, um grupo de amigos decidiu que havia algo realmente errado. O passo lógico seguinte foi dirigir até a casa dela, situada em uma área relativamente tranquila de Auburn, na esperança de encontrá-la. Eles chegaram à residência e chamaram por seu nome repetidamente, mas o lugar permanecia em silêncio. O carro dela não estava na vaga de costume, embora tivessem apenas um momento para se questionar sobre isso antes de perceberem que o interior da casa parecia estranhamente intocado. À primeira vista, nada estava destruído ou revirado, mas uma tensão sutil parecia pairar no ar, como se o tempo tivesse parado abruptamente e sem motivo. Seu amado cachorro estava lá, o que era particularmente preocupante. Lori adorava aquele cão,
e não fazia parte de seu comportamento deixá-lo sozinho por longos períodos, especialmente sem providenciar cuidados. As tigelas tinham alguma comida e água, mas era evidente que ninguém cuidava delas havia algum tempo. Não havia nada que indicasse que ela tivesse planejado meticulosamente uma saída. Nenhuma mala arrumada, nenhum bilhete preso à geladeira ou rabiscado em um pedaço de papel. Além disso, alguns itens pessoais, como um conjunto de chaves que ela normalmente carregava, não estavam em lugar nenhum, criando uma contradição estranha. Seu carro não estava na garagem, sugerindo que ela havia saído de carro, mas outros pertences importantes tinham sido deixados para trás. Amigos preocupados entraram imediatamente em contato com a mãe de Lori, que morava a uma curta distância dali. Ela correu até a casa, e o medo se estampou em seu rosto no momento em que entrou. A sensação sufocante de incerteza tornou-se insuportável, e era apenas questão de tempo até que a polícia fosse acionada. Quando o departamento de polícia de Auburn chegou, eles estavam de mente aberta, mas também conscientes de que situações assim podem seguir diferentes rumos. Não era incomum descobrir que um jovem adulto decidira fazer uma viagem espontânea ou encontrá-lo alguns dias depois, alheio ao tumulto que havia causado. Mas, ao percorrerem a casa, os policiais não encontraram sinais de arrombamento. Ainda assim, o fato de Lori estar desaparecida enquanto seus animais de estimação, objetos de valor e rotina permaneciam intocados, levantava suspeitas imediatas. As primeiras entrevistas com vizinhos não renderam pistas claras. A maioria não havia visto nada fora do comum. No entanto, uma inquietação silenciosa começou a se instalar nos primeiros momentos da investigação. Familiares e amigos não perderam tempo em organizar buscas, distribuir panfletos de pessoa desaparecida e divulgar a foto de Lori nas emissoras locais. Auburn é uma cidade universitária, onde um forte senso de comunidade frequentemente une os moradores. Se um estudante ou alguém conhecido desaparecesse, as pessoas percebiam rapidamente. Surgiram rumores de que talvez ela tivesse sido levada contra a vontade, ou que tivesse sofrido algum tipo de acidente. Alguns afirmaram ter visto um carro com as mesmas características do veículo de Lori seguindo para o oeste pela Interestadual 85. Outros acreditaram ter visto uma mulher com sua descrição em um posto de gasolina próximo a Montgomery. Cada pista potencial terminava em frustração. Os dias que passavam pareciam uma contagem regressiva lenta e agonizante para uma revelação que ninguém queria enfrentar. O sentimento geral de temor se aprofundou à medida que os meios de comunicação locais deram destaque à história, com manchetes perguntando: "Onde está Lori?" Repórteres locais acamparam em frente à sua casa ou conversaram com amigos dela, registrando rostos preocupados e súplicas emocionadas por informações. A gravidade da situação estava se impondo. A polícia, já enfrentando poucas evidências físicas, sabia que o tempo era crucial. Qualquer demora poderia significar a perda de pistas valiosas, e por isso, redobraram os esforços, pedindo ao público que compartilhasse qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre o desaparecimento. Enquanto familiares enfrentavam noites sem dormir, terror crescente e uma angústia constante, as autoridades começaram a organizar buscas oficiais. Vasculharam áreas de mata próximas, campos e estradas secundárias em busca de qualquer sinal de Lori. Voluntários caminhavam ao longo de riachos, verificavam terrenos vazios e batiam de porta em porta para saber se alguém tinha câmeras de segurança ou havia notado algo que inicialmente considerara sem importância. A polícia montou um centro de comando, reunindo qualquer fragmento de informação disponível. Registros financeiros, mensagens de texto, sinais do celular. Familiares e amigos foram incentivados a relembrar qualquer detalhe, por mais insignificante que pudesse parecer. Lori havia mencionado novas amizades? Ela parecia ansiosa ou distraída nos dias que antecederam seu desaparecimento? Quanto mais fundo investigavam, mais enigmático o caso se tornava. Não havia uma única evidência que apontasse para uma explicação clara. E foi então que a percepção se impôs. Por mais normal que tudo pudesse parecer, algo grave havia acontecido. Dia após dia, a especulação ansiosa se intensificava, e a esperança lutava contra a compreensão sombria de que, quanto mais o tempo passava, mais estreito se tornava o caminho para um desfecho positivo. Amigos organizaram vigílias,
rezando pelo seu retorno seguro e agarrando-se a cada fio de otimismo que conseguiam encontrar. No entanto, à medida que os dias se prolongavam, o silêncio tornava-se mais ensurdecedor e o primeiro capítulo deste sombrio mistério terminou sem nenhuma resolução à vista. Apenas um doloroso e desesperado desejo pelo retorno seguro de Lori e a sensação de que algo terrível havia despedaçado a rotina pacífica da vida de uma jovem de uma forma que ninguém ainda conseguia explicar. Investigadores já haviam entrevistado vizinhos e conhecidos, vasculhado sua casa e analisado seus registros telefônicos em busca de indícios de viagem ou de uma relação inexplicável. Como resultado, enfrentaram a perturbadora possibilidade de que alguém tivesse orquestrado o desaparecimento. Ainda assim, precisavam de um avanço. Alguma evidência que transformasse o desconhecido assustador em uma imagem mais clara do que exatamente havia acontecido após o último momento em que ela foi vista. Esse avanço veio de forma devastadora. Alguns dias depois de o alarme sobre o desaparecimento de Lori atingir o seu auge, um morador local relatou ter visto o que parecia ser um veículo, gravemente danificado pelas chamas, em um terreno afastado nos arredores de Auburn. A ligação para a delegacia foi quase casual no início. O homem disse que havia encontrado o que acreditava ser um carro queimado, sua estrutura metálica retorcida pelo calor. Como a área era utilizada ocasionalmente por praticantes de off-road ou por quem despejava entulho ilegalmente, um veículo incendiado poderia ser apenas resultado de vandalismo, um acidente mecânico ou até mesmo uma fraude de seguro. No entanto, quando os policiais chegaram ao local, sentiram algo muito mais sinistro. Cinzas e destroços cercavam o carro, escurecendo o chão em um amplo arco, e o ar ainda carregava o cheiro acre de fumaça. Parecia que o fogo havia sido intenso o suficiente para consumir o interior e reduzir grande parte do estofado a resíduos enegrecidos. Quando os policiais fizeram uma verificação preliminar de identificação, encontraram uma evidência crucial que ligava aquela carcaça carbonizada a uma pessoa desaparecida. O número da placa, embora parcialmente derretido, correspondia ao registro do carro de Lori. A descoberta do veículo incendiado abalou a investigação. Para a família Slesinski, a notícia foi um golpe brutal, reforçando a gravidade de uma situação que já era terrivelmente angustiante. Arrasada e exausta, a mãe de Lori chegou à delegacia em meio a uma névoa de confusão, tentando lidar com a realidade de que o carro tão querido da filha, aquele que ela usava para ir ao trabalho, visitar a família e até fazer pequenas viagens de fim de semana, agora havia se transformado em um símbolo sombrio de possível tragédia. Se Lori não estava ao volante quando o Mazda foi destruído, quem estava? E se ela estava junto ao carro em algum momento, que destino havia encontrado em meio àquele incêndio devastador? A notícia do carro incendiado se espalhou pela comunidade em velocidade impressionante, ampliando ainda mais a preocupação que já havia tomado conta da cidade. Equipes de jornalismo local correram para transmitir a descoberta, filmando os restos do veículo para evidenciar a gravidade da situação. A teoria predominante era sombria. Se alguém se deu ao trabalho de incendiar o carro dela, provavelmente estava tentando apagar rastros. Era um ato que transpirava desespero em esconder provas forenses. Quando os investigadores chegaram ao local, rapidamente isolaram a área para evitar a contaminação de possíveis indícios. O fogo, especialmente em ambiente externo e descontrolado, é notório por eliminar evidências, impressões digitais, fibras e até certos tipos de material biológico podem ser destruídos ou tornar-se irreconhecíveis. Mesmo assim, os peritos examinaram minuciosamente os destroços. Com luvas, reviraram o interior tomado por cinzas, embalando qualquer coisa que pudesse ter valor forense. Anotaram a posição do carro. Ele estava estacionado, ou talvez abandonado, logo ao lado de uma trilha de terra estreita que se afastava de uma estrada pouco movimentada. Galhos quebrados próximos ao veículo indicavam que alguém poderia tê-lo dirigido apressadamente até ali, arranhando árvores e arbustos no processo. Os investigadores fotografaram cada ângulo, registrando a posição das rodas, eventuais pegadas ou detritos espalhados ao redor. Apesar de parcialmente derretidas e retorcidas, algumas marcações de série ainda puderam ser recuperadas. A polícia teve cuidado especial em verificar o número de identificação do veículo, VIN, cruzando-o com o registro de Lori.
A correspondência foi conclusiva. Não havia erro. A carcaça carbonizada era, sem dúvida, dela. O departamento de polícia tentou manter a calma, liberando apenas declarações controladas para a imprensa. Confirmaram que o carro queimado era o de Lori, mas evitaram detalhar todas as evidências coletadas no local. Ressaltaram que estavam trabalhando dia e noite para encontrá-la e imploraram que qualquer pessoa que tivesse visto o veículo nos dias anteriores à descoberta viesse a público. Contudo, à medida que as horas passavam, ficava claro que, sem novas pistas ou uma testemunha direta de alguém que tivesse visto o carro sair da estrada principal, os investigadores ficariam presos a mais suposições do que certezas. Nem mesmo a paisagem ao redor ofereceu informações imediatas. A área era um terreno semi-arborizado, entremeado por capim alto e cercas quebradas, perfeitamente comum para a zona rural do Alabama e fácil de atravessar sem chamar atenção em horários de pouco movimento. A descoberta desencadeou uma nova onda de entrevistas, enquanto as autoridades buscavam contato com todos os círculos de Lori. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos, até clientes da loja onde ela trabalhava. Perguntavam se alguém lembrava de comportamentos incomuns, veículos suspeitos rondando sua casa ou comentários casuais que agora poderiam carregar um tom sinistro. Enquanto isso, especialistas forenses trabalhavam em laboratórios, tentando extrair minúsculos traços de DNA ou outros materiais que pudessem ter resistido à destruição do fogo. Embora o interior do Mazda tivesse sido praticamente incinerado, ainda havia a possibilidade de encontrar pequenos fragmentos poupados pelas chamas. Talvez algo escondido embaixo dos tapetes, preso às molas do assento ou grudado no carpete do porta-malas tivesse sobrevivido. Os testes forenses levariam tempo, e o relógio não estava a favor dos investigadores. A cada dia que passava, as chances de encontrar Lori com vida diminuíam aos olhos do público, alimentando teorias sombrias e uma sensação de desesperança que impregnava as conversas locais. Enquanto o carro incendiado dominava as manchetes, a atenção também se voltou novamente para ver a casa de Lori. Investigadores reexaminaram a cena com olhos renovados, questionando-se se haviam deixado passar algo que pudesse conectar o carro queimado a sinais de luta dentro da residência. Procuraram pegadas, digitais borradas ou amostras parciais de DNA deixadas em móveis. Também revisaram os registros telefônicos com mais atenção, focando nas horas que antecederam a descoberta do veículo. Se alguém tivesse roubado seu celular ou a coagido a sair com ele, rastros dessa atividade ainda poderiam estar registrados em torres de celular ou em mensagens de texto incompletas. Os registros da operadora se tornaram ponto central da investigação, já que os detetives esperavam traçar um padrão que indicasse exatamente quando Lori, ou pelo menos seu aparelho, deixou de se movimentar e se o celular havia chegado até o local onde o carro foi encontrado. Apesar da tensão crescente, voluntários se recusaram a deixar o desespero sufocar seus esforços. Organizaram novas buscas, dessa vez direcionando o foco para as áreas de terra num raio de 1 a 2 quilômetros de onde o veículo havia surgido. Alguns vasculharam trechos de capim alto, enquanto outros atravessaram valetas rasas e margens de rios. Vestiam coletes marcados em cores vivas e carregavam lanternas e rádios comunicadores, determinados a não deixar pedra sobre pedra. Drones foram utilizados por um entusiasta local de tecnologia que acreditava que imagens aéreas poderiam revelar trilhas escondidas ou áreas de terra remexida. Enquanto caminhavam por campos e verificavam estruturas abandonadas, os voluntários às vezes se sentiam dominados por uma sensação de presságio, mas continuavam. Cada graveto que se partia sob seus pés parecia um lembrete do peso da tarefa. Procurar por qualquer sinal de que Lori ainda estivesse lá fora, ou por evidências que explicassem o que havia acontecido após sua última aparição conhecida. Suas esperanças vacilavam a cada pôr do sol, sustentadas apenas por aquela necessidade humana universal de acreditar que respostas podem ser encontradas, mesmo diante de uma incerteza sufocante. Em meio a todo esse turbilhão, a família Slesinski se tornou o ponto emocional mais marcante da história. A mãe de Lori apareceu em coletivas de imprensa, trêmula, mas determinada, suplicando à comunidade que viesse a público com qualquer fragmento de informação. Ela falava sobre o coração bondoso e o temperamento gentil da filha, lembrando a todos que Lori era uma pessoa real, com uma vida cheia de promessas, e não apenas um rosto em um cartaz de desaparecida. Ainda assim, em meio ao medo,
famílias passaram a trancar as portas com mais cuidado à noite. Vizinhos ficaram mais atentos a carros incomuns circulando pelas ruas. E pais lembravam seus filhos da importância de andarem em grupo, principalmente após o anoitecer. Pessoas que raramente pensavam em segurança pessoal agora refletiam sobre o inimaginável. Enquanto a especulação corria solta, as autoridades trabalhavam diligentemente a portas fechadas, conscientes de que cada detalhe no Mazda queimado poderia ser um elo em direção à verdade. Eles reuniam informações sobre indivíduos locais com históricos semelhantes, cruzavam dados de veículos roubados registrados na região e analisavam horas de filmagens de câmeras de segurança em postos de gasolina ou lojas de conveniência próximas. Diante da árdua tarefa de filtrar rumores e teorias, a polícia organizou uma força-tarefa dedicada, composta por alguns detetives experientes, jovens oficiais ansiosos para provar seu valor e uma equipe rotativa de especialistas forenses que começavam a considerar o desaparecimento de Lori um dos casos mais perturbadores que haviam visto em anos. Desde o início, a investigação dependia da análise forense do Mazda. Se o autor tivesse despejado gasolina ou um líquido similar no veículo, ainda poderia haver resíduos químicos aderidos a partes retorcidas da estrutura. Da mesma forma, se o suspeito tivesse se ferido ou deixado uma impressão digital ao manipular o carro, essa pista microscópica poderia resistir ao calor. O processo envolvia uma cadeia de custódia meticulosa para cada amostra, lembrando constantemente que a evidência precisava ser preservada sem falhas para ser admissível caso o caso chegasse a julgamento. Paralelamente, a polícia continuava emitindo comunicados à imprensa, esperando que a descoberta dramática do carro queimado de Lori gerasse novas pistas do público. Um elemento que parecia cada vez mais suspeito era o fato de que a vida pessoal de Lori, à primeira vista, oferecia pouco em termos de motivo para um crime. Esse consenso incentivou os investigadores a focar em indivíduos que poderiam nutrir ressentimentos ocultos ou, em um extremo mais sombrio, uma obsessão perigosa. Rastrear seu círculo social tornou-se prioridade máxima. Detetives revisaram listas de colegas de trabalho, ex-colegas de escola, amigos casuais e qualquer pessoa com quem ela tivesse tido contato recente, prestadores de serviços, vizinhos ou até o novo conhecido apresentado em uma reunião social. Dentro dessa linha de investigação, a polícia rapidamente se concentrou em uma pessoa que, à primeira vista, parecia irrelevante. Um conhecido de longa data chamado Rick Ennis. Ele era alguém que Lori conhecia socialmente, uma figura em seu círculo mais amplo de amigos, embora não fosse uma presença diária. Segundo relatos, Rick tinha um comportamento suficientemente cordial, e muitos que o conheciam o descreviam como prestativo e sociável. Ainda assim, os investigadores logo notaram incongruências em suas declarações sobre a linha do tempo do desaparecimento de Lori, bem como inconsistências na forma como descrevia seu relacionamento com ela. Quando perguntado sobre a última vez que vira Lori, Rick deu uma versão vaga, afirmando que isso havia ocorrido dias antes de ela sumir. Mas os registros telefônicos mais tarde indicaram que ele poderia ter tido contato mais recente com ela. Ao ser pressionado, Rick alegou ter esquecido de uma conversa casual ou de uma visita rápida. Uma explicação que os investigadores acharam suspeita, considerando a gravidade do caso. Os detetives também descobriram que ele não era estranho a dificuldades na vida. Teve uma infância turbulenta e passou um tempo longe de Auburn, retornando apenas no último ano. Embora Ennis não fosse a única pessoa no radar da investigação, rapidamente se tornou o foco principal. Para reunir mais informações, os detetives dissecaram seu histórico, entrevistando tanto aqueles que o conheciam bem quanto aqueles que apenas o viam em ambientes de trabalho ou estudo. Um retrato mais complexo começou a surgir. Por trás de sua fachada educada, a vida de Rick parecia marcada por sombras persistentes. Questões sobre uma adolescência conturbada, rumores de encontros esporádicos com a polícia em outras jurisdições. Eles estudaram suas rotinas, monitoraram alterações em sua presença nas redes sociais e questionaram discretamente amigos em comum sobre comentários incomuns que ele pudesse ter feito a respeito do desaparecimento de Lori. Ao mesmo tempo, a polícia voltou à casa de Lori, determinada a descobrir algum detalhe antes negligenciado.
Equipes forenses analisaram desde pegadas no quintal até minúsculas fibras de tecido que pudessem estabelecer uma conexão com um possível suspeito. Um detalhe que surgiu foi um possível sinal de arrombamento, embora sutil. Um desalinhamento em uma dobradiça da porta que poderia ter resultado de um empurrão ou chute forte, ou que talvez já existisse anteriormente. Os investigadores registraram a observação, suspeitando que isso poderia sustentar a teoria de que Lori havia encontrado alguém indesejado dentro de sua própria casa. Infelizmente, nenhuma evidência específica saltava aos olhos para gritar: "Foi assim que aconteceu." Meses se passaram com a investigação em pleno andamento. A polícia entrevistou sistematicamente qualquer pessoa que tivesse tido contato com Lori nos dias que antecederam seu desaparecimento. Cruzaram transações de cartão de crédito, registros telefônicos e históricos de e-mail. No âmbito digital, examinaram o uso do computador dela e vasculharam suas atividades em redes sociais para identificar possíveis conflitos recentes. Será que ela havia sido alvo de um predador online? Teria sido atraída para fora de casa por alguém fingindo ser amigo? No fim, nenhuma dessas ameaças modernas se confirmou como causa principal. A maior pista ainda estava em examinar as pessoas que estavam fisicamente presentes na vida de Lori. Aquelas que teriam tido a oportunidade de bater à sua porta, atraí-la para fora ou surpreendê-la desprevenida. À medida que as evidências do SUV incendiado chegavam aos poucos, os laboratórios confirmaram a presença de um acelerante, provavelmente gasolina. Não encontraram impressões digitais diretas em um recipiente de combustível ou em parte do painel, mas identificaram o que poderiam ser impressões parciais ainda sem correspondência definitiva. Essa revelação reforçou ainda mais a ideia de que a destruição do carro havia sido premeditada, uma tentativa de eliminar provas críticas. Restava a pergunta: quem teria tanto o motivo quanto a coragem para cometer um ato tão ousado? Uma virada ocorreu quando os investigadores receberam triangulações de torres de celular que colocavam um telefone vinculado ao número de Rick Ennis próximo ao local remoto onde o carro de Lori foi encontrado, coincidindo aproximadamente com o intervalo estimado em que o veículo foi incendiado. Embora não fosse uma prova definitiva, os dados foram suficientes para justificar um escrutínio mais profundo. Quando confrontado com essa informação em uma entrevista subsequente, Rick deu respostas no mínimo inconsistentes, alegando que estava dirigindo pela área por conta de um compromisso não relacionado, ou que talvez o sinal tivesse se refletido em uma torre distante, distorcendo sua localização. Sua explicação tornou-se ainda menos crível sob o peso de perguntas diretas. Com o tempo, cada detalhe adicional que a polícia coletava sobre ele, registros financeiros, declarações de colegas de trabalho que notaram que ele agiu de maneira estranha na semana em que Lori desapareceu, relatos conflitantes sobre seu paradeiro, servia como uma pequena e sinistra peça de um quebra-cabeça que começava a assumir uma imagem monstruosa. Ainda assim, os investigadores foram cautelosos. Sem um corpo e sem provas diretas e irrefutáveis ligando Ennis ao desaparecimento de Lori, precisavam evitar movimentos precipitados que pudessem comprometer uma possível acusação. Em vez disso, buscaram construir um caso sólido como rocha. Colaboraram com autoridades estaduais e, quando possível, com o Federal Bureau of Investigation para análises forenses avançadas. Também trouxeram unidades caninas especializadas em detectar restos humanos, enviando-as a várias áreas de mata e locais abandonados ligados aos movimentos conhecidos de Ennis. Os cães alertaram em alguns pontos, mas escavações repetidas não revelaram nada substancial. Era como se toda vez que os investigadores chegassem perto de uma revelação, o resultado fosse apenas um eco, um sussurro de possibilidade que desaparecia diante de uma análise mais profunda. Enquanto isso, a família Slesinski lutava contra o luto e o desejo por uma resolução. Em conversas frequentes com a polícia, ouviam falar do possível suspeito, mas eram advertidos de que nomeá-lo publicamente poderia prejudicar o caso. A mãe de Lori se via dividida entre o desejo de confrontar publicamente a pessoa que acreditava ser responsável e a necessidade pragmática de deixar os investigadores seguirem com o trabalho. Mesmo assim, a polícia continuava a agir com cautela, determinada a não dar ao suspeito qualquer chance de apagar rastros que ainda pudessem existir ou de preparar uma defesa baseada em erros processuais. Os meses se arrastaram, a dor se aprofundou
e o caso se tornou uma presença constante na consciência coletiva de Auburn, com cada nova informação trazendo uma centelha de esperança de que a verdade finalmente seria revelada. Embora ainda chegassem pistas, o ímpeto começou a diminuir e as autoridades temiam a chamada fadiga de dicas. Em resposta, a equipe de investigação mudou de tática, dedicando recursos a métodos especializados de caso arquivado, retestando evidências antigas com novas tecnologias, analisando dados de torres de celular com algoritmos aprimorados e trazendo especialistas em perfis comportamentais. A lógica era simples. Se o caso estava estagnado, novos olhos e perspectivas poderiam reacender o progresso. Foi durante uma dessas reavaliações que surgiram novas revelações. Os investigadores descobriram registros que indicavam que Ennis havia feito buscas suspeitas na internet sobre descarte de evidências e maneiras de apagar rastros digitais, realizadas na época do desaparecimento de Lori. Mais revelador ainda, descobriram que Ennis já havia sido questionado em outra jurisdição sobre possível comportamento violento anos antes. Embora não fosse uma prova conclusiva, esses detalhes perturbadores adicionaram uma nova urgência à noção de que ele estava no centro de algo perigoso. A trilha digital também revelou a possibilidade de que Ennis tivesse pesquisado locais remotos nos arredores de Auburn muito antes do veículo de Lori ser descoberto. Confrontado com esses detalhes em outra rodada de interrogatórios, Ennis reagiu de forma defensiva, insistindo que as buscas eram coincidência ou relacionadas a uma curiosidade por crimes reais. Os investigadores, não convencidos, compilaram suas declarações em um dossiê crescente, em que cada explicação contraditória parecia apertar a rede ao seu redor. No entanto, à medida que os meses se transformaram em anos, a frustração cresceu entre os policiais do caso, que sentiam ter reunido peças suficientes da história para identificar o provável suspeito. Eles assistiam enquanto Ennis continuava vivendo sua vida, embora sob vigilância, enquanto Lori permanecia desaparecida, seu destino sendo uma dolorosa interrogação que se recusava a ceder. Quando finalmente se sentiram confiantes o suficiente para iniciar os trâmites formais, já haviam compilado um esboço detalhado, embora ainda incompleto, de como e por que Lori poderia ter sido alvo e o que aconteceu naquela última noite em que foi vista. Embora ainda faltasse a única peça de evidência que amarraria tudo de forma definitiva, o corpo de Lori, eles acreditavam ter construído um caso robusto o bastante para seguir em frente. Enquanto a comunidade local se preparava, aguardando anúncios oficiais, a próxima fase dessa história profundamente perturbadora surgia no horizonte. O momento em que Rick Ennis enfrentaria o peso da lei, culminando em acusações que eventualmente colocariam esse mistério assombroso no caminho de um julgamento. Após uma investigação lenta e minuciosa que se estendeu por 12 anos, o ímpeto do caso contra Rick Ennis finalmente chegou a um ponto em que as autoridades de Auburn, trabalhando em estreita colaboração com órgãos do condado e do estado, sentiram-se preparadas para apresentar acusações. Quando o mandado de prisão finalmente foi emitido, os oficiais de justiça revelaram uma sensação de resolução sombria. O somatório de seus esforços apontava inegavelmente, segundo eles, para uma conclusão. Rick Ennis não apenas havia cruzado o caminho de Lori naquele dia fatídico, mas também havia orquestrado os eventos que levaram ao seu trágico fim. Com as acusações apresentadas e a data do julgamento se aproximando, a defesa enfrentava sua própria tarefa considerável. Os advogados de Rick Ennis se viram em uma situação precária. Como contestar alegações de homicídio quando tantas evidências circunstanciais sugeriam crime? A estratégia deles foi lançar dúvidas sobre os detalhes da linha do tempo da acusação e enfatizar a incerteza inerente a um caso desse tipo. Desde o início do julgamento, a atmosfera no tribunal estava carregada de expectativa. De um lado, familiares e amigos de Lori sentavam-se com rostos marcados pela dor e determinação, segurando lembranças que os faziam recordar de seu espírito caloroso e de sua bondade inabalável. Do outro lado, Rick Ennis tomou seu lugar ao lado de seus advogados de defesa, exibindo uma calma aparente que para muitos observadores parecia inabalável. Os promotores iniciaram suas declarações de abertura delineando os fatos duros. Lori foi vista pela última vez em sua casa em Auburn. Deixou para trás um animal de estimação amado que jamais abandonaria voluntariamente, não retornou ao seu emprego estável
e possuía um veículo que foi encontrado totalmente carbonizado em uma área desolada. Estabelecido isso, o promotor passou a direcionar o foco para Rick Ennis, apresentando sistematicamente as lacunas suspeitas na linha do tempo, os dados condenatórios das torres de celular e os rastros digitais que apontavam para uma intenção fria de encobrir um encontro fatal. Segundo a acusação, a memória em constante mudança de Rick sobre seus movimentos, somada a um histórico de incidentes anteriores que sugeriam instabilidade, demonstrava um padrão de engano. Os detetives também haviam retido provas cruciais por muito tempo. Provas que descobriram na casa dela e que, em última instância, mudaram todo o rumo do caso. De acordo com o relatório, foram feitas descobertas significativas. O DNA de Ennis foi encontrado no sofá de Lori, assim como no sangue localizado no interior da porta da frente. Além disso, foi posteriormente revelado que seu sangue também foi descoberto em um dos tapetes. Essas descobertas desempenharam um papel fundamental no julgamento. Ao longo de várias semanas, o julgamento avançou até os argumentos finais. Após um período de deliberação que, segundo relatos, se estendeu por vários dias, o júri retornou com um veredito. Rick Ennis foi considerado culpado pelo assassinato de Lori Ann Lesinski. Com o veredito anunciado, o caso seguiu para a fase de sentença. Na decisão final, o juiz declarou que Rick Ennis cumpriria prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.